Companheiros, nos unindo mais uma vez nossos corações para trazer as nossas vibrações de amor, de equilíbrio e paz nesse nosso trabalho, lembrando que recebemos em companhia um mentor especialmente designado e encontra-se ao nosso lado para nos auxiliar nas doações. Lembrando também que em torno dos grupos de trabalhadores desse trabalho de vibrações encontram-se milhares de socorristas do espaço, que irão conduzir essas vibrações aos locais e aos assistidos, que hoje lembraremos. Vamos, portanto, mentalizando ao nosso lado um cálice de cristal, onde serão depositadas nossas vibrações, e nas nossas casas espíritas, um grande cálice de cristal, para onde serão levadas, misturadas, mescladas, preparadas como remédio que cura, o bálsamo que suaviza as dores, a energia que restaura e que reconstrói. E nós vamos hoje deixando que essas vibrações fluam dos nossos corações, somando-as à dos nossos mentores da espiritualidade, aquelas trazidas das nossas colônias do espaço, das esferas superiores e do cosmos infinito, para que possam então serem os elementos de preparo para esse grande remédio de cura nesses momentos tão necessitados que atravessamos. E nós vamos, em primeiro lugar, auxiliando os nossos irmãos para conduzir essas vibrações para as nossas casas espíritas. Nós vamos mentalizando que as vibrações vão se plasmando sobre suas paredes, teto, piso, móveis, objetos, materiais, plasmando sobre tudo, como uma tinta dourada, vibrátil, para isolá-las de influências menos dignas, mantendo-as num tônus vibratório espiritual, penetrando também essas vibrações em todos os materiais em que são construídas nossas casas, como o tijolo, a areia, o cimento, o ferro, tudo que compôs a sua construção, integrando o lado espiritual e o material, numa perfeita sintonia e equilíbrio. E assim, vibrações externas envolvendo as paredes, telhado, muro, piso, toda a cobertura das casas, descendo pelo frontal, chegando até o meio da rua, protegendo-as de toda e qualquer influência indigna, pois reconhecerão ser uma casa de trabalho do Mestre Jesus. E assim satura todo o ambiente interno das casas, esperando os assistidos que em breve estarão em seu interior recebendo o tratamento. E agora as vibrações vão para todos esses trabalhos realizados nas casas espíritas, como assistência espiritual, grupos mediúnicos em diversos dias, escolas de aprendizes, cursos de médios, cursos especiais, todos os trabalhos realizados, especiais como Irmão Mariano, Samaritanos, grupo de jovens, irmãos fraternos. Também a mocidade espírita e a evangelização infantil. Toda a casa se integra numa sintonia de amor, fraternidade e paz, e as vibrações vão para todos os seus dirigentes, colaboradores, auxiliares, para que todos os trabalhos transcorram em harmonia sob a égide e humildade de Jesus. Assim também as vibrações vão para todos os demais trabalhadores das casas, até seus lares, levando o equilíbrio físico, mental e perispiritual a cada um, numa perfeita harmonia do grupo, para que todos os grupos espíritas estejam perfeitamente harmoniosos em suas casas. E agora nós buscamos todos os nossos assistidos em nossas casas espíritas, cujos nomes estão
nos livros, cadernos, arquivos, papeletas de pedido, nos grupos de internet, nos pedidos da internet, nos grupos de vibrações, nos pedidos de tratamento, inclusive nas mentes e nos corações daqueles que estão pedindo por um ser querido, por um irmão que esteja internado em algum lugar hospitalar, em seus lares, nos hospitais infantis, nas ruas, em locais de trabalho, escolas, ou até já desencarnados. São localizados por nossos socorristas que levam a todos o tratamento mais adequado, segundo a condição de cada um, e assim podendo reintegrar a todos no caminho do bem, da paz e do amor com Jesus. E assim também nós vamos levar as nossas vibrações para a Aliança Espírita Evangélica e todas as suas regionais, para todas as casas filiadas à Aliança, em especial as casas Apóstolo Mateus, Inconfidentes, Irmão Luiz do Jardim Marilu, Constelação Amor, Luz do Alvorecer no Sapopemba e também Aprendizes do Evangelho de Cataguases, Minas Gerais, com nosso irmão Euclides. E assim todas as casas se iluminam, porque nós vamos mentalizando que estamos penetrando nelas no seu duplo espiritual, avançando para o seu vasto salão de piso marmóreo, paredes vítreas, cristalinas de muita luz, abraçando os nossos companheiros que desencarnaram antes de nós e agora no lado espiritual continuam conosco como socorristas do espaço, em aprendizado ou já em trabalho, para que somados possamos deixar ali as nossas vibrações que vão saturar essas grandes torres luminosas que se elevam em grande altitude na região umbralina onde nos encontramos, para iluminar os caminhos como um farol guia dos caravaneiros e das caravanas que vêm das regiões infernais, purgatoriais, da crosta, da subcrosta, dos vales profundos da dor, para trazer os assistidos em condições que, triados e tratados em nossas casas, são depois levados aos locais mais adequados a cada um. E assim também nós vamos, com nossos corações cheios de felicidade e serenidade, atravessando o portal que agora nos leva ao grande campo de relva macia, onde vislumbramos os grandes jardins e suas flores de perfumes medicinais, as hortas e seus vegetais medicinais e os pomares com seus frutos medicinais. E no centro de todo esse campo verdejante, um grande laboratório de cristal, onde são feitas experiências e preparadas as fórmulas do remédio do futuro que irá curar toda a humanidade, mas também as vacinas atuais, cujas fórmulas são levadas às mentes dos cientistas encarnados para desenvolvê-las em prol da humanidade, principalmente nas aflições pandêmicas atuais. E assim todo o mundo espiritual vibra em luz e nossas vibrações ainda mais iluminadas, somadas a desses irmãos superiores que nos acompanham, formando uma grande nuvem luminosa, como que das chuvas magnéticas, e guiadas por nossas mentes, como na rosa dos ventos, dando a direção adequada, e as nossas vibrações vão em direção à colônia Vitória Régia, na Amazônia, onde nosso irmão Mateiro e os grupos indígenas encarnados e desencarnados têm a grande tarefa de preservação de toda a mata amazônica do norte do Brasil, dos países vizinhos, por onde ela se estenda, para protegê-la, para alimentá-la de vibrações salutares,
afastando o mal que nela se instalou, dos delapidadores, destruidores, que vêm dos mundos inferiores, atacando os encarnados, levando-os para a destruição, para que sejam doutrinados, afastados, segundo a autorização do Cristo. E assim também, como uma chuva magnética de restauração, vai caindo sobre toda a Amazônia. E da Amazônia em direção ao Nordeste, também sobre toda a Caatinga, que recebe o mesmo tratamento e amparo, a Mata Atlântica que desce do norte até o sul, beirando todo o mar Atlântico, para que toda ela também seja amparada, restaurada, protegida pela destruição incomedida dos tempos atuais. E assim todo o Pampa Gaúcho e todo o Matagal e o Pantanal, que recebe essas vibrações de recuperação pelos danos que sofreram essas áreas, os incêndios atuais. E assim todo o Cerrado Central do país, que é o maior bioma nacional, unindo todos os demais, formando esse jardim espetacular que é a América do Sul, para que toda a América do Sul se ilumine com o Brasil num cordão de luz e de esperança, visível em todo o mundo espiritual, como o grande coração do planeta. E assim também as vibrações são centralizadas em Brasília, para onde o grande poder de recuperação moral penetre o coração de todos os dirigentes da pátria, de todos os planos de governo, todos os poderes, órgãos executivos, judiciários e legislativo, para aqueles que estão obrando no bem sejam fortalecidos e guiados com segurança e protegidos para a grande administração moral da pátria. E aqueles que estão obrando em erro sejam atacados pelo arrependimento das preces, como disse Paulo, como brasas a queimar suas consciências doentes, até que o arrependimento os tragam de volta para o caminho do Senhor. E assim as vibrações penetram todo o subsolo de Brasília, onde as entidades hostis e doentias dos mundos do abismo vampirizam essas inteligências e consegue transformá-los em verdadeiros monstros encarnados da destruição atual, para que sejam essas entidades afastadas, isoladas, para que essas mentes se abram para o bem, para o amor, para a paz, para que guiemos o povo brasileiro, guiemos a pátria para o seu destino, que é coração do mundo, que é pátria do Evangelho, que é o amor incomensurável. E assim de Brasília irradiando em todas as direções, em todos os municípios, em todas as cidades, capitais de estado, e do Brasil para a América do Sul, Central e do Norte, em todos os países, em todas as cidades, capitais, municípios, para todos os seres viventes nas Américas, principalmente hoje, onde existe o poder da morte, da guerra, nas mãos de companheiros fraticidas, doentis, que precisam serem salvos da obsessão que os atacam, mantendo guerras e conflitos de forma não adequada para a evolução atual. E assim da América possamos irradiar estas ondas de amor e vibrações para a África, para a Europa, para a Ásia, para a Austrália e todas as ilhas do Pacífico, do Índico, do Atlântico, para os polos Sul e Norte, para todos os povos em todas as regiões do planeta, para que essas mentes também sejam envolvidas no amor fraternal, na esperança, em condutas pacíficas, em direção à evolução que o nosso planeta precisa para a regeneração se estabelecer de vez. E assim também as vibrações para todas as crianças do planeta, todos os jovens, adultos, idosos,
todos os casais, todas as famílias, para que também aqueles que estão reencarnando possam encontrar meios adequados para a sua evolução e os que estão desencarnando receberem do outro lado a orientação adequada e amparo. E assim as vibrações vão para o choro e ranger de dentes, como disse o Mestre Jesus, para aqueles que desencarnaram em condições desfavoráveis e hoje choram o caminho escolhido que não foi o mais adequado, para que os espíritos de luz cuidem de todos eles, para que encontrem esse caminho de salvação, de restauração e regeneração. E de volta à pátria brasileira, às nossas casas, dizemos ao Mestre Jesus, ao Criador da vida, que entendemos perfeitamente o que nos deram o comando do mundo, o comando de nossas vidas pelo livre-arbítrio, e se a condução é inadequada, é responsabilidade única e plena da humanidade doente e que não quer seguir os caminhos do bem, do amor e da paz, insistindo no erro. E para o Criador e para o Mestre, dizemos que nós aceitamos tudo que dirige ao nosso desenvolvimento moral, pois que sabe o Pai, sabe o Mestre, o melhor que cabe a cada um de nós. Só pedimos forças, pedimos resistência para continuar a nossa tarefa. E se algo muito precioso for tirado de nós, temos que compreender que o Pai guia os nossos passos quando estamos sintonizados com Ele. E por isso a nossa sintonia não pode ser de revolta, de tristeza, para que o nosso caminho seja concorde com os melhores espíritos de luz, que nos levarão também no mundo das sombras, das trevas, pois queremos receber um pouco de luz em nossas mentes, e os nossos corações iluminados nos transformam também em espíritos colaboradores. Com a graça de Deus, possamos levar essa colaboração em todas as direções em que andarmos, enquanto encarnados e após o desencarne. Com a graça de Deus, que assim seja.